E aí, cara, tudo bem? Tudo certinho? Vamos então para nossa aulinha de vínculos geométricos, tá? Que para quem não conhece, é um conteúdo que pode parecer difícil. Normalmente todo o pessoal fala que é uma das partes mais difíceis da mecânica, né, ou da dinâmica, assim, como tu preferir. Por quê? Porque é algo que não se estuda quase nada no ensino médio convencional, tá? E chega nas questões do ITA e parece muito difícil. Mas assim, quando tu pega o bizu, as questões não são mais difíceis, tá? Elas podem ser um pouquinho trabalhosas, mas não são difíceis, tá bem? Então vamos lá. O que que são vínculos geométricos, tá? O que que é um vínculo geométrico? Eu posso definir assim, ó. Eu posso dizer que é uma relação entre posições, tá? Antes de começar a aula, vou te dar a visão geral de quando e como que tu vai usar isso, tá? Em que tipo de problema? Se tu tá meio perdido. Por exemplo, nesse tipo de problema aqui, ó, que é o mais fácil de te explicar, que é quando tu tem uma massinha Mzinho deslizando aqui num plano inclinado, só que o plano inclinado não tá fixo, ele também tá escorregando, tá? Então qual que é o maior desafio disso, tá? O maior desafio é que quando tu tem aqui, ó, plano inclinado, a massinha tá aqui, o cubinho tá aqui em cima, tá? No começo do movimento. Pode ser aqui, tá? Beleza. Só que aí, dali a pouco, a maçona, né, a cunha vai escorregar para a direita e a massinha vai descer um pouco, tá? Vou colocar aqui no fim do movimento, por exemplo, tá? Desceu e a cunha escorregou. Então tu percebe que o movimento que o bloquinho fez na realidade foi esse aqui, ó. Foi esse o movimento que ele fez. Não foi o movimento no plano inclinado, foi esse aqui. Então tu não consegue usar as leis de Newton certinho assim. Ah, F igual a ma e deu, acabou. Não, não dá para fazer isso. Porque a cunha também se mexeu e isso alterou a trajetória do cubinho. Então é um vínculo geométrico, é uma situação de vínculo geométrico quando tu tem dois movimentos que eles têm uma relação, tá? Tu consegue achar uma relação entre acelerações, entre posições, entre velocidades, tá? E o que mais vai nos interessar é a relação entre acelerações, porque aí tu consegue usar a segunda lei de Newton, né, F igual a ma, montar as equações e fazer as questões, tá? Então vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Eu tenho aqui dois corpos num plano XY, tá? Todo corpo pode ser descrito, todo movimento de um corpo pode ser descrito com duas acelerações perpendiculares, tá? Se eu tenho uma aceleração aqui, por exemplo, lembra que eu posso sempre decompor ela, certo? Em AX e AY. Então, a regra sempre vai ser escrever duas acelerações perpendiculares, tá bem? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, por exemplo. Para esse aqui, eu vou escrever a x e a y. Ele tem essas acelerações, tá? Agora, para o de baixo, eu posso até adotar um outro referencial, colocar assim, ó, a x', a y' pode ser aqui, sei lá, e um ax' aqui. Eu posso fazer isso, tá? Depois eu vou ter que dar algum jeito de decompor elas no mesmo referencial, para eu conseguir fazer as contas. Mas não tem nada de errado em eu escrever isso. Força resultante em x, aqui para o carinha verde, vai ser, sei lá, MAX, força resultante em y, MAY, força resultante em x', M, a x', força resultante em y', M vezes a y', supondo que eles tenham a mesma massa, né? Tá, aqui eu vou colocar M', não tem a mesma massa não. M' e M, tá bem? Tá, eu posso falar isso, não tem nada de errado em falar isso, tá bem?
Ok, vamos começar então. Eu escrevi isso porque depois eu vou falar uma coisa, tá? Interessante. Ok, vamos lá. Qual que é a pegada do que a gente vai fazer aqui? Tá? A gente descobre primeiro uma relação entre as posições, tá? Então eu vou colocar, tipo, posição 1 igual a K vezes posição 2, sei lá. Não sei, tô falando qualquer valor aqui, tá bem? Se eu derivo os dois lados, aqui, né? Em relação ao tempo, posição dividido por tempo é o quê? Velocidade. Então eu vou ter aqui. Vou ter uma relação entre as velocidades. E se eu derivo de novo em relação ao tempo, eu consigo, velocidade dividido por tempo, eu consigo aí uma relação entre as acelerações, tá? E é aqui que a gente quer chegar. Aqui que a gente quer chegar, tá bem? Então imagina só, uma coisa que tu tem que entender, tá? Vamos falar dos vínculos das forças internas de um sistema, tá? De um sistema isolado, por exemplo, tá? Por quê? Porque essas forças são forças de contato. E que forças que são essas? Eu estou falando das forças, da força normal, da força de tração e da força de atrito, tá? A elástica pode entrar aqui também, mas não tem quase nenhuma questão sobre isso. Aí é mais fácil usar massa reduzida ou alguma coisa assim, tá? Que eu vou explicar posteriormente também. Essas três forças aqui, elas têm vínculos muito fáceis de ser resolvidos, tá? Talvez não seja tão fácil de identificar, mas é fácil de resolver. Vamos começar pelo vínculo da normal, tá? Imagina que eu tenho duas bolas aqui e elas estão se movendo para baixo, tá certo? As duas estão encostadas, em contato, e estão se movendo para baixo. Eu tenho aqui, então, uma linha da normal entre elas, certo? Aqui, se eu chamar esse cara de 1, esse aqui de 2, eu tenho aqui uma força que 1 faz em 2 e aqui uma força que 2 faz em 1, certo? É ação e reação. Beleza, é uma força, uma linha da normal que eu tenho aqui, tá? Eu vou afirmar, então, eu posso afirmar que a velocidade que 1 tem aqui na componente da normal é igual à velocidade que 2 tem na componente da normal. Afinal, eles estão em contato e estão se movendo, tá? Então, aqui, devido ao contato, o que eu posso afirmar? Posso afirmar que V1N é igual a V2N, tá? Porque se essa aqui fosse maior, ela ia entrar na bola 2, né? E se essa aqui fosse maior, ela ia desgrudar, certo? Então eu posso afirmar isso. As velocidades aqui são iguais. Nenhum mistério, tá? Que mais que eu posso afirmar? Aqui. Olha só. Se essa linha da normal, ela se mantém, se não vem alguém dar um tabefe nessa bola aqui e a normal fica assim, ó. Se não acontece isso, se essa linha da normal tem o ângulo constante, se não tem rotação, eu posso afirmar isso aqui para as acelerações também, tá? Eu vou explicar melhor isso. Sem rotação, eu posso afirmar então que a aceleração 1 na normal é igual à aceleração 2 na normal, tá? Por quê? Calma, vou explicar daqui a pouquinho, vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor, tá? E para eu não ter que exemplificar o da FAT, eu vou falar que o vínculo da FAT é igual, tá? É igual. Por que que eu não vou exemplificar? Primeiro porque não tem quase nenhuma questão de vínculo, sobre vínculo da força de atrito, tá? Quase nenhuma. E segundo porque é a mesma coisa, porque aqui tem uma força de atrito, assim, depende do problema que tu tem, tá? É mais interessante a gente focar na normal e na tração, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Que é 99,9% das questões, tá bem? Vamos lá. Já vou te explicar por que que eu posso afirmar isso,
tá? Vou dar uma breve explicação agora. É por causa do trabalho, tá? O trabalho dessas forças internas tem que ser zero. Por quê? Porque elas não geram energia, né? Elas não geram movimento. Elas só estão ali atuando no sistema, né? Ele é isolado de forças externas. Então essas forças, normal, tração, elas não geram energia. Então o trabalho geral delas, o somatório do trabalho, tem que ser zero. E o que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Vezes delta x, delta s, sei lá como tu gosta de chamar. Força vezes deslocamento, tá? Vezes o cosseno do ângulo, tá bom. Mas força vezes deslocamento, a rigor, tá? Isso aqui é para movimentos retilíneos, certo? Isso é para movimentos retilíneos. Agora, se eu derivo isso em relação ao tempo, eu tenho força vezes velocidade, aqui, né? E aqui fica a potência. E aí, se eu derivo de novo, fica a aceleração, tá? E é por isso que eu consigo achar esse tipo de vínculo. É daqui que vem, tá? Porque o trabalho geral tem que ser zero, tá bem? É basicamente isso que a gente está falando, tá certo? Bom, vamos lá. Vínculo da tração. Vai ficar mais claro isso mais para frente, tá? Vínculo da tração, tá? Se eu tenho aqui um sistema de um bloquinho que está ligado a outro bloquinho por um fio, mais simples de todos, né? Meu Deus, não consigo desenhar dois blocos iguais, impressionante. Aí, fechou, tá? Vamos lá. E se eu pego aqui e digo que esse fio é inextensível, ele está sempre esticado e esse sistema está indo todo para a direita, tá? Eu vou pegar a velocidade dessa extremidade do fio aqui, V1 fio, e dessa extremidade aqui, V2 fio, tá? Eu sei que o tamanho do fio é constante, ele não aumenta e nem diminui. Então, como eu sei que o L é constante, eu posso afirmar de novo que a velocidade 1 do fio é igual à velocidade 2 do fio. Se essa velocidade 1 aqui fosse maior, o fio ia comprimir. Se essa velocidade 2 fosse maior, o fio ia arrebentar, certo? E de novo, eu tenho aqui a linha de atuação dessa força, tá? Que seria a linha normal do exemplo anterior. Se não tem rotação, eu posso afirmar de novo que a aceleração 1 do fio é igual à aceleração 2 do fio. Tá certo? Vai ficar mais claro isso mais pra frente, tá? Se eu pegar um sistema como esse, tá? Um bloquinho ligado a uma polia, que está ligado a outra polia, que está ligado a um outro bloquinho, tá? Algumas questões é interessante tu quebrar esse fio inteiro em pedaços e tu analisar ele em pedaços, tá? Normalmente tu não vai fazer isso. Isso aqui é mais um bizu para algumas questões um pouquinho mais complicadas, tá? Então, assim, se eu quebrar esse sisteminha aqui em fios, em pequenos fios, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Tenho 3 pedaços de fio, tá? Ó, analisa aí. É o mesmo sistema, só que desenhado em fios, tá bem? O que eu posso afirmar? Primeiro, vou chamar esse comprimento de L1, esse aqui de L2 e esse aqui de L3, tá? Ok. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o que está acontecendo nesse sistema. Tá bem? Vamos analisar. Olha só. Digamos que essa extremidade do fio aqui, ela está sendo puxada para cima, tá? Esse bloquinho está sendo puxado para cima. Tá certo? Ok. Então, eu vou colocar a velocidade 1 para cá, dessa extremidade do fio. Tá bem? Como esse fio aqui é inextensível, aqui tem que ir também para lá, certo? E aí a velocidade vai sendo transferida, aqui V3, aqui V4, aqui V5, o fio está vindo para cá, certo? E aí aqui no V6 ele vai ser no sentido contrário.
vai ser no sentido contrário. Tá certo? O que eu posso afirmar? Primeira coisa de tudo, vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais claro. O que eu posso afirmar? Primeira coisa de tudo, o comprimento do fio é constante, certo? Eu sei que o L fio, comprimento do fio, ele vai ser L1 mais L2 mais L3, e isso é uma constante, tá bom? Então, o que mais que eu posso afirmar? Esse fio não pode se estender, ele não pode se comprimir. Então essas velocidades aqui, elas têm que se anular de alguma forma. Tem que se anular de alguma forma, tá certo? Olha só, não necessariamente essa velocidade ela tá indo para a direita, tá? Mas o vínculo geométrico ele funciona basicamente assim. Tu vai ter uma questão e tu pode não saber o que está acontecendo. Tu vai chutar que ele está indo para a direita, que esse aqui está descendo, sei lá. Se tu chutar errado, a matemática vai te falar o que está acontecendo. Por uma troca de sinal ali e aqui, tu vai entender o que está acontecendo. Aqui eu estou supondo. Estou supondo que esse bloquinho aqui está subindo e esse aqui está entrando. Tá? Que não faz muito sentido, mas estou chutando. Porque isso pode acontecer. Tá? O que eu vou falar então? Como o comprimento é constante, eu vou falar que a somatória, o somatório das velocidades que juntam os pontos tem que ser igual ao somatório das velocidades que separam os pontos. Tá? Tem que ser isso. Porque se as velocidades que separam os pontos for maior, o fio vai se quebrar. Se for menor, vai comprimir o fio. Isso está errado. Isso a gente falou que não é a nossa situação. O fio ele está sempre estendido, tá? Então, basicamente, que velocidades que juntam os pontos? Cara, é V6, né? Basicamente. A V1, que ela está indo em direção ao ponto, né? Ela está juntando. V6, V1 e V3, certo? E a V5 também. Estão juntando, estão querendo juntar os pontos. Então eu vou colocar aqui, ó, V1 mais V3 mais V5 mais V6 é igual às que separam os pontos. A V2, que é separar o ponto aqui, a V4 também. Então é igual a V2 mais V4. Isso eu posso afirmar com toda certeza. E ainda mais, não contente, novamente a gente pode afirmar. Sem rotação. Ops. Sem rotação. Vale para aceleração. Tá bem? Tá certo? Se essa linha das velocidades aqui não se altera, eu posso sim afirmar isso para as acelerações. Tá certo? Se esse sistema aqui não girar do nada, assim. Se ele não fizer assim, ó. Entendeu? O que pode estar acontecendo é ele vindo, andando aqui, ó. As linhas, elas não mudam, entendeu? Se eu desenho aqui a linha da atuação da tração aqui, tá? Das velocidades e tal. Olha só, e boto a me mover, a linha não muda o ângulo. Então eu posso afirmar isso para as acelerações. Tá bem? É isso que eu estou dizendo que eu posso fazer. Certo? Ok. Vamos pegar um fio que gira, tá? Que isso pode aparecer, não é muito problema de vínculo, mas a gente acaba estudando mais no vínculo, tá? Quando tem um fio aqui, que ele tem uma velocidade 1 aqui e uma outra velocidade 2 aqui. Tá? O comprimento L. Tá bem? O que é o mais conveniente de se fazer nessa situação?
tá? Não é difícil. Olha só. Eu vou simplesmente mudar de referencial e fazer um MCU, basicamente, tá? Como que eu vou fazer isso, cara? Tá louco? Olha só. Eu vou somar nos dois pontos aqui a velocidade de um deles. Eu vou parar um dos pontos. Então eu vou adicionar V1 aqui e adicionar V1 aqui. Certo? Então tu concorda que esse ponto aqui ele ficou parado agora? Tá bem? Beleza? E aí a velocidade resultante aqui vai ser V2 menos V1. Certo? Mas olha que sorte, olha que sorte. Como esse ponto aqui está parado e esse fio está girando em torno desse ponto, ele vai fazer um MCU, não vai? Vai, né? Com uma velocidade aqui, uma velocidade constante. Ué, então o que eu posso afirmar? Posso afirmar que a velocidade angular do fio vezes o raio, que é L, é igual à velocidade resultante, né? V2 menos V1. Passo o L dividindo. E aí eu chego na nossa relaçãozinha legal aí que a gente pode usar, tá? V2 menos V1 dividido por L. Tá bem? Podemos fazer isso sem problema nenhum. Tá certo? Que cor que eu vou usar para as fórmulas? Isso aqui, pode ser. Tá? Então eu vou só voltar aqui como estava antes. Aí, pronto. Tá? E agora tem uma situação que a gente pode estudar também. Apareceu uma vez só, uma questão só que eu vi, que foi no ITA 2012, se não me engano, e na iPhone. Na iPhone caiu uma dessas também. Que é o vínculo do fio que não gira, tá? Que não é difícil de entender. Uma coisa que tu tem que perceber é que é o seguinte. Imagina que tu tem um fio que está se movendo, mas que ele não gira. Ué. Ah, tá. Tá? Ele não gira. O que eu posso afirmar sobre esse fio? Eu posso afirmar que as acelerações perpendiculares são iguais, tá? As velocidades são iguais, logo as acelerações são iguais, porque o fio está simplesmente se movendo sem girar, né? Ele está andando assim, ui! Então as acelerações são iguais, tá bem? Só isso que tem que saber. Ok. Uma situação que um aluno fez uma pergunta numa aula, e eu achei genial, e que é muito caível, tá? Uma questão, é que se eu tenho um fio cujo comprimento varia linearmente. O que é linearmente? Uma taxa constante, tá? Uma taxa constante. Então, por exemplo, esse fio aqui ele tem um comprimento variável, tá? E eu posso falar aqui, essa ponta do fio tem uma velocidade V2 e essa ponta do fio tem uma velocidade V1, tá? E que V2 é maior do que V1, entendeu? E aí o comprimento do fio está aumentando, só que numa taxa linear, certo? O que eu posso fazer? Olha só, eu posso afirmar, né, que o comprimento do fio ele vai ser V2 menos V1, tá? Meio acochambrado isso, mas dá pra tu pensar nisso, tá certo? Tu tem uma velocidade aqui, né? E essa velocidade aqui. Basicamente isso. Dá pra entender mais ou menos, né? Se tu soma V1 pros dois lados aqui, deixa esse ponto parado, vai ser isso aqui, né? V2 menos V1. Tá bom. Então o que dá pra tu fazer, nesse caso? Deriva os dois lados em relação ao tempo. Deriva os dois lados em relação ao tempo. Aqui. Vai ficar tudo horrível aqui, tá? Só pra te mostrar. Só que como essa taxa aqui, a gente falou que é constante, só que vai a zero, né? Derivada de uma constante, zero.
Então isso aqui fica 0. E aqui fica a aceleração. Aceleração de 2 menos a aceleração de 1. Olha só que sorte. A aceleração de 2 é igual à aceleração de 1. Tá? Se tem um fio cujo comprimento varia linearmente, as acelerações das extremidades são iguais. Que loucura, né? Que loucura. Tá bem. Vamos então para o bizu, para resolver mesmo as questões de vínculo. Porque tudo que eu te falei é teoria, tá? Não é muita aplicação à questão. Quer dizer, é aplicação, mas não deu para entender bosta nenhuma, né? Então vamos lá. Bizu para o vínculo. É a questão do trabalho que eu vou te falar, tá? Olha só. Guarda isso aqui, tá? Quando há vínculo, quando tem um vínculo sendo obedecido, o somatório de todos os trabalhos que a força de vínculo faz pode fazer, né? A força de vínculo faz deve ser 0. Vou colocar destacado. 0. Tá? Por que isso? Porque essas forças, elas realizam trabalho, tá? Realizam trabalho, mas não geram energia. Tá? Por que isso? Porque basicamente quando tu tem uma força de tração, uma força normal, alguma coisa assim, uma força de atrito, o que acontece é que essa força tira energia de um e dá energia para o outro. Então ela não gera energia, ela meio que transfere a energia, tá bem? Então olha só, o que eu posso afirmar? Somatório de uma força normal vezes aqui o deslocamento, o vetor posição, é assim que a gente chama, né? A derivada do vetor posição, que é alguma coisa mais pequenininha assim, tem que ser igual a 0. Só que eu posso afirmar para tração também. Posso afirmar para FAT? Posso, só que não tem questão de FAT, tá? Igual a 0. Tá bem? Se tu deriva isso aqui em relação ao tempo, aqui vai aparecer o vetor velocidade, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui vezes velocidade. Isso tu deriva em relação ao tempo de novo para movimentos retilíneos, tá? Como é que eu vou escrever isso? Vou escrever aqui mesmo. Normal vezes aceleração igual a 0. Tração vezes aceleração igual a 0. Tá? Esse aqui é o bizu máximo. Máximo. Tá bem? Espera aí. Esse ponto aqui é sem rotação. Sem rotação do sistema. Aquela parada da linha da atuação da normal e tal. Tá? Como assim, cara? Como assim? Me explica melhor isso aqui. Me explica melhor isso aqui. Olha só. O que tu tem que entender é que tu vai fazer as leis de Newton, tá? Tu vai escrever as leis de Newton padrão, que nem a gente escreveu aqui no começo, ó. E aí, por exemplo, supomos que essa força resultante em X seja uma atração. E a força resultante em X' vai ser
T seno θ, sei lá, qualquer coisa, tá? O que tu vai fazer? Tu vai pegar isso aqui, multiplicar pela aceleração, e tu vai somar com isso aqui, multiplicado por essa aceleração. Tu vai somar tudo igual a zero. É isso que tu vai fazer. Tá? É só isso. Te juro, te juro. É muito simples. Tá? Olha só. Tu vai escrever as leis de Newton, e aí basicamente tu vai achar algo parecido com isso aqui, ó. Tu vai estar escrevendo ali, e aí tu vai estar achando normal igual a massa vezes AX. E normal, sei lá, menos normal, M razão, sei lá, qualquer coisa. E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa normal, multiplicar por essa, somar com essa aqui multiplicada por essa. Tu vai ter N vezes AX menos N vezes razão igual a zero. Porque essa multiplicação representa o trabalho de um movimento retilíneo, entendeu? E é retilíneo, eu te falei que é retilíneo, porque a linha não rotaciona, essa linha aqui não rotaciona. Então é como se tu estivesse projetando isso tudo para representar o trabalho de uma força que tem que ser zero, entendeu? E aí tu consegue cortar as normais aqui, e aí tu acha, enfim, uma relação entre as acelerações, entendeu? Então, por exemplo, tu vai estar resolvendo o problema de vínculo e tu vai ter três incógnitas, mas duas equações, porque falta a equação de vínculo, entendeu? E tu tira essa equação de vínculo dessa forma, tá? Tem muita gente, mas muita gente, que acaba aprendendo em cursinho, que é o melhor jeito é desenhar o, o problema depois de ter passado um tempo, assim. Como eu desenhei antes aqui, ó. Tipo, opa. Tipo, a pessoa desenha um tempo depois, sabe, do movimento, para daqui tirar as relações, achar uma relação aí de espaço percorrido e não sei o que, chama isso aqui de um xão, isso aqui de um xizinho minúsculo, sei lá como as pessoas fazem. Eu já tentei, eu não consegui. Tem gente que gosta, eu não sei fazer, por isso eu não ensino, tá? Tem um gênio bagual que já nos ensinou que dá pra fazer isso por Pitágoras. Eu até hoje não sei como muito bem, mas tipo, qualquer problema de vínculo ele fazer por Pitágoras. Mas, enfim, esse bizu aqui é muito bom, é muito forte, tá? Esse aqui, do trabalho, tá bem? Tem que saber que isso é um trabalho para tu conseguir justificar na hora da dissertativa, tá? Tu pode, tipo, escrever isso aqui e falar a equação do vínculo. Tu pode. Não sei se eles vão te dar certo ou errado, tá? Não sei. Mas tu pode falar assim, pelo trabalho das forças internas tem que ser zero, somatório e tal. Vou tomar uma aguinha aqui, tá? Tu pode escrever só isso. Talvez o cara te dê certo, tá? Talvez ele te dê certo. Mas eu não posso te afirmar nada. Então é bom tu saber que é o somatório do trabalho, da força interna, que é zero, não sei o quê. Porque não gera energia, tá? Esse é o bizu. Depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá bem? Última coisinha aqui que eu queria te falar, antes do mais importante, tá? É de polias. Que é fácil, tá? Não é difícil, não. Uma coisa que tu tem que saber. A aceleração de 1, da massinha 1, é menos a aceleração da polia móvel. Tá? Eu tenho aqui a polia fixa e a polia móvel. Tá bem? Esse aqui é o vínculo mais básico de todos, tá? Se tu tem aqui, ó, uma polia que tem uma massinha 1, uma massinha 2, tá certo? Olha só, aqui tu tem uma atração, aqui tu tem a mesma atração. Se eu falar que o 2 está descendo, eu vou escrever as leis de Newton, ó. É m2g menos atração é igual a m2a2, certo? Isso aqui é a força resultante. E aqui vai ser tração menos m1g é igual a m1a1.
Da onde que tu tira a equação do vínculo? Claro, tu pode só, tipo, isolar a tração, substituir aqui que dá certo, porque é muito fácil esse vínculo. Mas olha só, tu pega essa tração, multiplica pela 2. Essa tração, multiplica pela 1. Olha só, menos t a 2 mais t a 1 igual a zero. Olha só que sorte. Olha só que sorte. Olha que sorte. A2 igual a 1. Tu vê só? Tu vê só uma coisa? Então, tu percebe isso aqui é em módulo, tá? Isso é em módulo, claro. Mas tu percebe que funciona. É isso. Entendeu? É isso. Então, essa aqui da polia fixa tu tem que saber, é a mais fácil de todas, né? O tanto que uma corda desce, a outra corda sobe. Padrão. Beleza. E agora para polia móvel, como é que tu faz? Isso aqui tu tem que saber. Não aparece tanto assim, mas se aparecer tem que saber. A aceleração da polia móvel é uma média das acelerações das massinhas, tá bem? A2 mais A3 dividido por 2. Tá certo? Isso tem que saber que é bem importante, tá? É fácil, mas é importante. Aceleração da polia móvel, tá bem? Em alguns sistemas assim, a aceleração da polia móvel é zero, porque a massa dela é zero. Então não tem como calcular. Mas às vezes a polia tem uma massa, que tem que ser considerada, tá? Vamos para os exemplos então, tá? Vamos para os exemplos. Nessa aulinha aí falamos de toda a teoria do vínculo que tu precisa ter. Não é difícil, né? Não parece ser tão difícil. Bem legal, mas não é tão difícil não. Fechou? Vínculos geométricos é isso aí. Depois a gente vai aprofundar mais, pegar mais algumas ferramentas, como referencial não inercial e massa reduzida também, que eu até comentei no MHS lá. Tá bem? Um grande abraço, valeu!